eu gostaria que você ficasse à vontade, David, para falar sobre esse assunto, né? Um assunto chato, um assunto que envolve família, que envolve ente querido, mas a imprensa sergipana no dia de hoje amanheceu com essa mensagem, olha, com essa manchete. Filho de secretário da cidade de Frei Paulo, secretário da Prefeitura Municipal de Frei Paulo, acusa o próprio pai de interná-lo contra sua vontade em uma clínica psiquiátrica. Quero dizer também, de antemão, antes de que o David comece, né, a explanar aquilo que ele tem a dizer, que nós entramos em contato também com o pai do David, né, pela manhã, tentamos ouvi-la, mas nesse instante ele preferiu não falar. Então, David, quero agradecer e fique inteiramente à vontade para falar aquilo que você acha que deve falar e que é necessário, que você acha necessário falar. Bom dia. Bom dia. Bem, assim, eu expus tudo, né, no meu Instagram. Eu não tô muito bem ainda para falar novamente, assim, em público sobre tudo que aconteceu, mas basicamente minha família, tanto materna quanto paterna, vem tentando me controlar financeiramente, de todas as formas. Eu tô no fim da minha graduação, porque simplesmente eu desagrado eles com a minha forma de ser. E aí, infelizmente, eu não sei o que fazer, porque eu tô de mãos atadas no momento, não estão me dando, enfim, alimento, dinheiro, justamente para não entrar com advogados contra ele e tudo mais. Ô, David, você inclusive acusa o seu pai de tentar interná-lo numa clínica psiquiátrica. Quando isso É, eu fui, começou? eu fui internado numa clínica psiquiátrica em Aracaju, a Clínica Equilíbrio. Isso começou porque, enfim, eu tive um relacionamento com um psiquiatra aqui em Maceió. Eu resido atualmente em Maceió. E eu fiz um boletim de ocorrência contra ele porque até, enfim, ele está retendo um carregador meu e eu não tenho outro carregador. E, perdão, são os remédios. Certo, você inclusive fez uso de medicamentos, você nos narrava, né, Enquanto para conseguir dormir, não é? não para conseguir dormir. Supostamente, né, a clínica me deu um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. E aí, lá na clínica, eu tomei antipsicóticos, que são medicações para quem tem esquizofrenia, que eu não tenho esse diagnóstico. E são remédios que comprometem toda a função cognitiva da pessoa. Então, eu tô com minha função cognitiva totalmente comprometida por uso de remédios, de antipsicóticos. Ô, David, você hoje tem quantos anos? 25 anos. Você é universitário? Isso. Eu sou estudante aqui no Centro Universitário Tiradentes, em Maceió. Qual o curso que você faz? Faço medicina. E você faz medicina, ou seja, você é alguém, né, que, claro, pode não ser especialista nesse assunto, mas você, com certeza, já estudou sobre isso. E o que é que sua Com família, certeza. né, justifica em querer interná-lo? Então, até eu não sei o motivo. Teve esse boletim de ocorrência que eu fiz contra esse psiquiatra daqui de Maceió. E a partir disso ele começou a fazer ligações para minha família, ameaçando ele não, supostos advogados e advogadas contratados por ele, que não eram advogados. Eu vinha saber que eram pessoas, enfim, amigos que estavam se passando por advogados, ameaçando minha família de me prender. Ele queria me prender, e aí eu suponho que minha família, na tentativa de tentar me proteger, me internou em uma clínica psiquiátrica. E por que lhe prender? Ah, porque eu fiz o boletim de ocorrência contra ele, devido à retenção do bem do carregador, e Certo. aí ele ficou frustrado com isso, e aí ele tem o contato da minha mãe. Infelizmente, eu dei essa liberdade dele ter o contato da minha mãe. E daí ele ligou para minha mãe, ofertou o número da minha mãe para terceiros, para amigos, e começou a fazer ameaças à minha família materna. Você é filho de pais separados. Isso.
Isso. Ô, David, antes desse fato acontecer entre você e seu pai, qual era o relacionamento de você e seu pai, entre você e seu pai? A relação, na verdade. Bem, era um pouco conturbada e porque por mais que eu ame meu pai e tudo mais, mas é difícil colocar ele como pai às vezes, porque ele me botou no mundo e ele faz ameaças constantes à minha mãe. Eles tinham um relacionamento de comunhão universal de bens, e aí ele chegou a falsificar assinaturas da minha mãe na Caixa Econômica Federal, porque eles tinham uma empresa, enquanto casados, uma empresa que era dos dois. Daí ele chegou a falsificar, no momento do divórcio, ele chegou a falsificar para a Caixa Econômica Federal uma assinatura da minha mãe, alegando que porque minha mãe não quis assinar, ele tinha o direito disso, de ir lá assinar por a minha mãe e levar até um órgão federal. Também ele não paga pensão, nem para mim, nem para para minha irmã. Eu tenho uma irmã de 19 anos e eu tenho 25, ainda estou na faculdade, só formo no final do ano que vem. No caso, você tem direito porque você é universitário, sim? Isso, isso. Certo. Você faz um curso de medicina, é universidade privada, não é? A universidade privada, quem paga a universidade é a minha mãe. Ele não E, contribui inclusive, nós financeiramente. observamos no seu Instagram que você também desabafa com a sua mãe. Qual é a relação que você tem com sua mãe nos dias de hoje? Atualmente, minha mãe está me privando de dinheiro, porque ela acredita que que eu tenha um transtorno mental. Então, eu tô na casa de um amigo atualmente. Eu não me sinto confortável para ficar no apartamento dela, que ela comprou aqui em Maceió, porque a qualquer momento podem chegar novas pessoas e me internar novamente. Então, eu não tenho. E parte disso, dessa atitude dela, de me manter sem dinheiro, é justamente para não chegar e contratar um advogado contra tudo o que aconteceu, em relação a tudo que aconteceu comigo. Depois desse fato, você já chegou a ter algum contato com sua mãe, por telefone, WhatsApp? Já Sim, eu conversou com estou ela? tentando contato, mas está sendo difícil porque eu também aconteceu também de ficar. Eu acabei de saber que uma professora minha da instituição, que é envolvida com o desvio de dinheiro do hospital estadual aqui de Alagoas, ela estava me difamando na faculdade. E, enfim, ela não é uma pessoa segura para se é envolvida em vários crimes e não é uma pessoa, enfim, eu não me sinto seguro atualmente em Maceió. Eu preciso voltar para Sergipe. Daí eu relatei isso para minha mãe, né, que, enfim, eu tô sendo de certa forma ameaçado por essa preceptora minha do estágio de Você saúde. chegou a denunciar ela, a professora, foi? Aí. Ainda não, ainda não, Uhum. ainda não. É uma situação bastante difícil que eu estou vivendo, porque isso começou da parte dela porque eu tenho dor crônica desde o terceiro período, eu sou 10º período agora, e desde o terceiro período eu tenho uma dor crônica que eu ainda não tive tempo de investigar, mas eu tomo medicação para dor crônica, que é a mesma medicação de quem tem fibromialgia. E daí ela alegou, essa preceptora, que eu estava buscando o pronto atendimento do próprio hospital que eu estagiava. Eu ia no pronto atendimento para me medicar, porque eu estava com dor. E essa preceptora minha alegou que eu estava fazendo corpo mole, que eu estava faltando, enfim, deixando os estágios mais cedo porque queria ir para casa e não porque eu estava com dor. Só que é uma pessoa perigosa, é uma pessoa que é envolvida em desvio, ela desviou 30 milhões do Hospital Geral do Estado aqui de Alagoas. Então não me sinto seguro atualmente para estar aqui em Maceió. E eu já relatei isso para minha mãe e ela nada tem feito. Agora, David, eu quero dizer que nós estamos acompanhando atentamente todas as suas declarações, só que a gente não consegue entender, já que, como você mesmo fala, não tem nenhuma prova, né, que você tenha algum tipo de distúrbio.
e o porquê a sua família, ao invés de lhe apoiar naquilo que você afirma e não tem nada que comprove, né? Por que sua família não lhe apoia? É isso que a gente não consegue entender. Não sei, de certa forma eu desagrado eles com a minha forma de ser, talvez minha orientação sexual, não, eu não consigo também compreender muito é, o porquê de tanto desamor em relação a mim. Sempre foi assim, David, ou não? A Se sua tornou relação entre assim a você e partir do família? momento. Não, se tornou assim a partir do momento. Meu Instagram, minha rede social era privada, e a partir do momento que eu disponibilizei, né, as minhas redes sociais para toda e qualquer pessoa, e aí minha família começou a ter acesso às minhas postagens e tudo mais. Enfim, eles acham que tudo é degradante para mim mesmo e por aí vai. Você, no caso, tornou público a sua posição sexual, a sua escolha sexual. Isso, de certa, não tão público assim. Às vezes no story eu dou a entender, Uhum. enfim, né, que sou gay, mas nada muito explícito que se torne vergonhoso, até porque eu tenho uma profissão a zelar e não devo estar me expondo tanto. É verdade. E até Mas porque a opção sexual não define caráter, não define nada, né? A opção sexual é a opção sexual, a pessoa é a pessoa, e você em breve será um profissional, e claro que uma coisa não tem a ver com a outra, né? justamente, não tem, nada justifica o que estão fazendo comigo atualmente. Então, pelo que a gente entendeu desse pequeno contato que tivemos, a sua família não aceita, não aceita a sua escolha sexual. Aceita contanto que eu faça tudo o que eles querem. Assim, por exemplo, acho que a vontade deles no momento seria que eu apagasse minhas redes sociais, que eles estão retendo vários bens meus, eu tenho uma caixa de som, enfim, por hobby eu gosto de cantar, e tem uma caixa de som que vem com o microfone junto e estão retendo isso porque eles alegam que, é, enfim, cantar não é bom para alguém que vai ser médico, e são coisas tipo essas. São exatamente 11 horas mais 59 minutos. Eu converso com o David Lima. Ele é filho de um secretário da prefeitura de Frei Paulo e ele acusa, né, o seu próprio pai de querer interná-lo em uma clínica psiquiátrica sem nenhuma comprovação, né, de que ele tem algum transtorno. Como você falou, David, nada é comprovado. E como é que conseguiram lhe internar sem nenhuma orientação médica para que isso acontecesse? Eu estava no momento que aconteceu, eu estava na casa de uma amiga de infância. Estávamos eu, minha amiga de infância e a mãe dela. Em Maceió? Você estava em Maceió? Não, eu estava em Aracaju porque eu tinha ido voltar. Eu volto no interior, volto lá em Frei Paulo. E Certo. aí eu tinha ido voltar e estava tentando voltar para Maceió para os meus estágios. Só que minha família estava me impedindo porque, segundo eles, eu não estava bem do ponto de vista psicológico ou psiquiátrico, sendo que nenhum deles é psiquiatra ou psicólogo. E aí eu busquei meio que abrigo na casa dessa amiga de infância, e aí em um certo momento chegaram 4 homens no condomínio dela em Aracaju. Os 4 provavelmente são funcionários do município, chegaram para me levar para a clínica. E aí, obviamente, eu não reagi porque eu estava e estou dentro das minhas faculdades mentais, então não tinha por que reagir. E a partir desse momento eu fui para a clínica e lá passei 20 dias sendo medicado com antipsicóticos. Foi a clínica Equilíbrio em Aracaju. São remédios para quem tem esquizofrenia. Dos 20 dias, 10 eu não conseguia nem caminhar. Todas as pessoas, enfim, colegas de tratamento na clínica são testemunhas disso. Depois trocaram a medicação, que é a que eu estou tomando agora, que é o olanzapina, para quem tem transtorno afetivo bipolar.
E é isso, até o momento eu estou tomando medicações para um diagnóstico que provavelmente eu nem tenho. E você agora está tomando essa medicação por conta própria? Isso, eu estou tomando essas medicações porque eu sou ameaçado pela minha família, caso eu não tome, eles ameaçam me internar de novo. O David, o que é que você pretende já? Você está nos últimos períodos já, né, de medicina? Isso, são 12 períodos, eu estou no 10º. Está praticamente concluindo. O que é que você pretende fazer a partir de agora, né? Porque a situação está exposta, né? Está pública. O que é que você pretende fazer? Bem, eu não sei muito o que fazer, eu preciso de um advogado, mas ao mesmo tempo eu estou de mãos atadas porque minha família, enfim, né, não fornece um advogado para mim. E a minha situação é essa, eu estou alojado na casa de um amigo, eu não me sinto confortável para estar no apartamento da minha mãe, dela aqui em Maceió, e assim eu venho vivendo. E Estou as sem aulas, dinheiro você tem ido para às aulas me normalmente ou não? alimentar. Hã? Você tem ido às aulas? Não, porque a UNIT está com atestado de que eu estou ainda internado. O relatório médico de alta está com a minha psicóloga aqui em Maceió. E aí, só a partir do momento que eu pegar o relatório médico de alta com ela e levar para a instituição, eu vou poder retornar às aulas, às atividades, que no caso não são aulas, são estágios obrigatórios. E você, claro que agora você está sob efeito de medicamentos, como você disse. E para você retornar às aulas, como é que você pretende fazer? Você se sente bem? Como é que você está? Eu vou ter que buscar um médico psiquiatra para, enfim, um bom médico psiquiatra que veja que eu estou bem e aí me liberar de tomar essas medicações, porque são medicações que incapacitam a minha capacidade cognitiva, né? Eu tô meio que flutuando. Eu vou apresentar um TCC agora, em, sei lá, uma semana, e eu venho estudando para essa apresentação. E, por exemplo, antes eu conseguia ler uma página com muita rapidez. Devido a essas medicações, para ler uma página, eu estou relendo a mesma página 10 vezes. E você, depois de tudo isso, como você falou há pouco, pretende buscar um advogado, né? Mas antes você não pretende conversar com sua família, com sua mãe principalmente, com quem você tinha um bom relacionamento até então? Sim, eu pretendo conversar com a minha mãe, mas ela não facilita as coisas. Por exemplo, eu preciso de uma conversa pessoal com a minha mãe, porque, enfim, tudo que eu estou vivendo é muito grave, então eu preciso olhar olho no olho. E ela não pagou, durante o momento que eu estava no internado, ela não pagou a fatura do meu cartão, então eu estou sem limite para comprar uma passagem de ônibus, ou para, por exemplo, alugar um carro, já que eu não tenho carro, eles, por desavenças aí familiares, eles acham que eu ter um carro é um exagero, é uma coisa supérflua, sendo que eu tenho estágios em hospitais que ficam a 1 hora e meia daqui de Maceió, e eu preciso de um carro, eu preciso me locomover. É um curso integral. E eles não compreendem isso. De certa forma, minha irmã, ela, se eu tiver esse carro que eu preciso, ela faz confusão dentro de casa, ela começa a gritar, quebrar coisas e se perguntar o porquê dela não ter um carro também, sendo que o curso dela não é integral e ela mora com os meus pais, eu moro à distância, então ela tem toda uma rede de apoio e eu não tenho, ela não compreende isso. Você já teve contato com sua mãe? Você disse que está há pouco que tentou, mas até o momento não conseguiu. Há quanto tempo, na verdade, você não consegue conversar com sua mãe? Bom, eu consegui conversar hoje, mandar uma mensagem, mas ela não concorda em mandar dinheiro para eu locar um carro e conversar com ela. Ela quer que eu vá de ônibus, sendo que o próximo ônibus que vai sair daqui de Maceió é à noite
e vem acontecendo muitos assaltos. Da forma como as coisas têm andado, se de repente eu perco meu celular, ela não vai, enfim, pagar outro e, enfim, eu tenho medo de pegar o ônibus e ser assaltado, porque vem acontecendo muito assalto noturno nesse translado Maceió-Aracaju à noite. David, para encerrar, a sua rotina Sergipe, Maceió, Maceió, Frei Paulo, Maceió, Maceió, Frei Paulo, é de quanto em quanto tempo? Você vem para visitar seus pais de quanto em quanto tempo? Muito pouco, Não tem uma porque rotina. são estágios obrigatórios aqui. Os 2 últimos anos de medicina são de estágios obrigatórios, então eu não sou médico, mas eu tenho que atuar dentro do hospital quase que como médico. Lógico que eu não tenho um CRM, eu não tenho carimbo, eu não tenho como assinar, mas teoricamente é como se dentro do hospital eu, eu sou um funcionário do hospital nesses 2 últimos anos. Então eu tenho que cumprir toda a carga horária. São plantões de 12 horas, geralmente dia sim, dia não. Então não tenho como estar indo para Sergipe ou para Frei Paulo, porque eu tenho que me formar e tenho que cumprir a carga horária obrigatória da instituição. David Lima, eu quero agradecer por você aceitar conversar com a gente. Quero dizer que nós tentamos um contato com seu pai, mas nesse momento ele prefere não falar, por ser um caso de família, mas a gente quer dizer que o espaço está aberto, tanto para seu pai quanto para sua mãe. E o que a gente quer é que isso se resolva. Acredito que tenha sido aí um pesadelo na sua vida. Jamais, né? Você já aí, como acabou de falar, concluindo um curso de medicina, passar por uma situação dessa, acredito que ninguém nunca esperou, não é, passar por isso. Exato. Eu ainda estou me recuperando Enfim, é uma situação muito traumática. Tá bom, David, E, enfim, sim. eu lamento tudo, eu lamento muito ter dado essa entrevista nessas condições, porque, de certa forma, os remédios, né, para o transtorno afetivo bipolar, que foi o meu diagnóstico lá na Clínica Equilíbrio, me deixam com essa flutuação. Então, eu não tenho a mesma. Enquanto eu estou tomando esses remédios, que não era para eu estar tomando, era para eu ir no bom psiquiatra e deixar de tomá-los. Enquanto isso, eu estou nesse estado de flutuação, assim, não sou eu, não sou o mesmo Davi de antes. Inclusive, antes eu tinha um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, eu necessitava de psicoestimulantes para conseguir estudar com qualidade. E minha mãe está retendo esses psicoestimulantes, alegando que isso me faz mal. E novamente citando, minha mãe não é da área da saúde, minha mãe não é psicóloga, minha mãe não é psiquiatra. Para encerrar, o seu contato com os seus colegas e professores, você tem conversado com eles? Bom, durante o tempo que eu passei, meus colegas não sabiam que eu estava internado. O tempo todo, lá na clínica, eu não tinha celular, não tinha acesso a celular. Era muito difícil, inclusive, porque eu tentava falar para os médicos psiquiatras lá da Clínica Equilíbrio mais ou menos o que tinha acontecido, e eles não me ouviam durante o tempo todo que eu passei internado. Então, muitas pessoas estão sabendo agora devido às minhas postagens, porque foi necessário fazer as postagens até para explicar o que tinha acontecido, porque eu fui silenciado, né? Eu estava numa clínica psiquiátrica para ser silenciado, então eu precisava me manifestar de alguma forma. E aí, a partir do momento que eu comecei a postar, foi que meus colegas e provavelmente meus professores também souberam tudo o que tinha acontecido comigo, porque até então eu estava sendo silenciado. David Lima, eu quero desejar a você boa recuperação, né? Logicamente aí no efeito da medicação que você está usando. E o que é que a gente quer aqui? Que tudo dê certo, que você volte, né, a ter esse contato com seus pais e que essa coisa se resolva da melhor maneira possível para que você volte à sua rotina, até porque você daqui a pouquinho vai estar no mercado, né, como um profissional de saúde, como um Isso, médico. isso. E Então é difícil, eu né? tenho uma reputação a zelar Isso. eu tenho uma reputação a zelar, então tudo isso está sendo muito estarrecedor para mim, ter que me expor dessa forma
para ser ouvido, para ter direito a um advogado, enfim, para não ser taxado de certa forma louco pela minha própria família, por eles não me aceitarem da forma que eu sou, entendeu? Infelizmente. Obrigado por participar com a gente. Quero dizer, retornar a dizer que o seu pai, né, o espaço está aberto para o seu pai, para sua mãe e também para o pessoal da Clínica Equilíbrio. O que a gente quer é que isso se resolva. Eu sei que é uma marca que, não é, vai ficar aí na sua vida, que é difícil ser esquecida, né? Mas assim, eu tô bem, meus amigos, assim, todos que souberam estão do meu lado. Eu tenho de certa forma, eu tenho uma boa rede de apoio, assim. A partir do momento que as pessoas souberam tudo que aconteceu, eu tenho recebido muito amor e carinho. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado por participar, por aceitar conversar com a gente, viu? Eu que fico agradecido. Tá aí então, né? Agradecendo ao David Lima, ele que é filho de um secretário da cidade de Frei Paulo, né? Ele acusa o seu próprio pai ou a sua família de tentar interná-lo em uma clínica psiquiátrica. E aí, o espaço, né, a gente abriu espaço para que ele pudesse falar e expor aí a sua versão. Como eu falei, a família do David também, o espaço está aberto, a Clínica Equilíbrio, o espaço está aberto. E o que nós queremos é o que David, né? O David saia dessa o quanto antes.